Você tem dúvidas sobre o jejum? Gostaria de saber para que serve o jejum? Gostaria de saber qual a forma de jejuar corretamente, biblicamente? Como fazer um jejum que realmente agrada a Deus? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se você está chegando no nosso canal agora, não se esqueça de se inscrever, marque o sininho do YouTube para você ser notificado sempre que sair um vídeo novo. Para você saber como jejuar de acordo com uma cosmovisão bíblica, em primeiro lugar, você precisa saber o que não é o jejum bíblico. Desde o Antigo Testamento já existiam pessoas que jejuavam por motivações erradas, por motivos distorcidos. Em primeiro lugar, o jejum não deve ser um mero ritual religioso. A igreja manda eu jejuar, então tenho que jejuar. Vou jejuar para eu não ser o diferente. Não, o jejum não é simplesmente um ritual da religião. Em segundo lugar, o jejum não é uma forma de você se sentir mais santo do que os outros irmãos. Em Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14, nós temos ali a cena do publicano e o fariseu. O fariseu jejuava por mera religiosidade, porque ele queria se sentir mais santo. Tanto é que ele aponta para o publicano e diz: eu te dou graças porque eu não sou como esse pecador. Para o fariseu, o jejum era uma forma de se sentir mais santo do que o outro. Em terceiro lugar, eu preciso dizer que o jejum, biblicamente, não é uma forma de protesto. O jejum não é um meio de pressionar Deus no céu, como alguém que faz greve de fome para ter atenção, para ser ouvido, para conseguir aquilo que é direito dele, mas que ele tem sido privado de tais direitos. Então, tem pessoas que pensam que jejum é uma forma de fazer Deus conceder para ele aquilo que é direito dele, mas ele acha que através do jejum é que ele vai tomar posse da bênção. Isso não é o jejum bíblico. Quando eu era criança, eu aprendi da igreja que por um jejum eu podia fazer até 3 pedidos. Então eu fazia um jejum e pedia para Deus 3 coisas que eu queria. Eu não podia pedir mais, porque senão eu teria que fazer outro jejum, né? E se eu pedisse menos, eu estava desperdiçando outros 2 pedidos. Se eu pedisse apenas um, estaria desperdiçando outros 2. Como se o jejum e Deus fosse o gênio da lâmpada mágica, que você acha a lâmpada, esfrega, faz 3 pedidos e o gênio atende os seus pedidos. Definitivamente, pela Bíblia, isso não é o jejum. Agora vamos ver então o que realmente é o jejum bíblico. No Antigo Testamento, existiam dias no calendário judeu separados exclusivamente para a prática do jejum. Eram épocas em que a nação como um todo abria mão de se alimentar por às vezes por 2, às vezes por 3 dias. Eles se abstinham do alimento de forma comunitária, eles deixavam de se alimentar. E o que eles faziam não era apenas se abster do alimento, mas eles também se humilhavam diante de Deus. Eles se quebrantavam diante de Deus, eles confessavam o seu pecado e buscavam restauração da aliança deles para com Deus. Então, no Antigo Testamento, o jejum ele era parte de um processo que evidenciava um quebrantamento verdadeiro. O jejum fazia parte da forma que o povo tinha para expressar que estava arrependido diante de Deus. O jejum é praticado por todas as religiões, às vezes também ele é praticado por fins medicinais e outras pessoas ainda praticam jejum com o intuito de emagrecer. Para nós cristãos, o jejum é uma prática devocional, assim como a leitura da Bíblia, assim como a oração. O jejum é a prática devocional pela qual nós demonstramos consternação diante de Deus, demonstramos quebrantamento, demonstramos arrependimento, demonstramos falta da presença de Deus, demonstramos tristeza pelos nossos pecados, demonstramos anseio pelo retorno de Cristo, demonstramos dependência de Deus. Prática devocional através da qual nós procuramos nos arrepender diante de Deus
por reconhecermos a hediondez do nosso pecado. É pela prática do jejum que nós podemos mortificar a nossa carne, enfraquecer os nossos desejos pecaminosos, elevar o nosso espírito e termos uma consciência mais ampla, uma consciência maior, mais intensa do quanto nós dependemos de Deus para tudo em nossa vida. Como jejuar? Em terceiro lugar, vamos falar como jejuar. Bom, eu não vou falar aqui para você regras sobre a melhor forma de jejuar, porque isso é pessoal e a Bíblia não estabelece, por exemplo, se você deve jejuar preferencialmente de dia ou de noite. Não há uma regra se o jejum deve ser durante a semana ou no fim de semana. Não há uma regra na Bíblia por quanto tempo deve ser o seu jejum, se por 6 horas, se por 12 horas ou por 24 horas. Apenas por uma questão de bom senso, ninguém deve jejuar de meia-noite às 6 quando está dormindo e levantar, entregar o jejum, falar assim: Senhor, está aqui o meu jejum que eu fiz durante a madrugada. Porque dormindo, de qualquer forma, você não ia poder se alimentar mesmo, né? Então, seria uma cara de pau enorme nossa dizer que jejuamos de meia-noite às 6 da manhã, a menos que você trabalhe nesse horário e esteja acordado nesse horário. Tem gente que pergunta quantas horas antes de dormir eu devo entrar em jejum. Tem que ser 1 hora, 2 horas? Eu posso apenas acabar de comer e dormir? Tem que ser antes da meia-noite? Tudo isso é irrelevante, porque é pessoal, é particular, faça de uma forma ou da outra, não haverá nenhuma prescrição bíblica contra uma coisa ou outra coisa. Eu quero falar com você sobre o que de fato é relevante na prática do jejum, o que de fato é bíblico e indispensável para praticarmos um jejum que de fato glorifique a Deus. Para jejuar de uma forma que o jejum encontre o seu propósito e glorifique a Deus, nós devemos jejuar com uma atitude espiritual que corresponda à atitude exterior. Observe Isaías 58, dos versos 6 ao verso 9. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e que despedaces todos os jugos? Não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. É assim que devemos jejuar, quebrantados por fora, sim, mas também quebrantados por dentro. Entristecidos por fora, sim, mas também entristecidos por dentro. Abatidos por fora, sim, mas também abatidos por dentro. Humilhados por fora, sim, mas também humilhados por dentro. Com fome por fora, sim, mas também com fome por dentro. Fome de Deus, da presença de Deus. Com fome do alimento físico, mas também com fome do alimento do céu, do alimento espiritual. Devemos jejuar de forma a expressar que temos uma enorme fome, mas acima de tudo, uma enorme fome pelo próprio Deus. Uma fome que expresse que temos mais desejo do pão vivo que desceu do céu do que do pão que perece. Demonstrar através do jejum que não estou disposto a alimentar a minha carne, o meu corpo físico, mais do que eu estou disposto a alimentar o meu espírito. Devemos jejuar de forma a demonstrar que muito maior do que a nossa fome pelas coisas terrenas, pelas coisas desse mundo, pelas coisas dessa vida, nossos anseios, nossos sonhos, nossos projetos, é a nossa fome por Deus, pela sua presença e por fazer a sua vontade. Esse é o jejum bíblico. Esse é o jejum que agrada a Deus. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like
marque o sininho para você receber os novos vídeos que forem publicados aqui no canal. Deixe seu comentário e se você quer ter mais conhecimento da palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo para você o link do curso de teologia que eu recomendo para que você se torne um cristão com mais conhecimento de Deus e dessa forma a sua vida glorifique mais efetivamente a Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe.